Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nos reunimos. Vamos dar início aqui ao nosso encontro para o estudo do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tá? O livro Seara dos Médiuns, no capítulo 23, Obsessores. Tá? Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre obsessores, né? Todos nós temos as situações que precisam ser revistas, né, na nossa caminhada evolutiva. Então passamos de encarnação em encarnação, trazemos coisas boas, trazemos situações que precisam ser vistas, trazemos as situações que não deram certo, que precisamos melhorar, enfim. E aí nós trazemos para essa presente encarnação. Cometemos erros? Sim. Mas estamos aqui para entender essas situações, né? Através dos estudos, da doutrina, entender o que Jesus nos dizia sobre perdão, sobre amor e caridade, atos de caridade. E assim vamos pondo em prática. Então, em determinada situação, em determinado momento de nossas encarnações pretéritas passadas, tivemos ali desavenças e situações que precisam ser revistas. Então nós não podemos simplesmente seguir a nossa caminhada evolutiva adiante sem revermos essa situação. Não é que Deus nos castiga, muito pelo contrário. Deus é o Pai amoroso, que pela infinita misericórdia e infinito amor, nos proporciona oportunidades como esta, de podermos rever essas situações, aprender com os erros, corrigi-los e assim seguirmos adiante. Então, quando nós superamos um obstáculo, quando nós estamos passando ali por situações de dificuldade e através do nosso esforço, né, através da ajuda que recebemos ali, nós conseguimos superar esse obstáculo, né? Como que nós nos sentimos, né? Então essa reflexão aqui nos cabe, né? Nos sentimos mais bem, mais fortalecidos, né? E quando cometemos um mal a alguém, erramos com alguém, e muitas vezes essa pessoa, né, esse espírito, enfim, pode vir a estar ali junto de nós, nos cobrando determinadas situações de encarnação em encarnação. Então é uma oportunidade que Deus nos concede de poder rever essa situação, nos melhorarmos, né? E que esse irmão também aprenda, né? E ele siga o caminho dele. O mais importante é que nós estamos fazendo a nossa parte, né? Então nós não estamos tratando ali o dente por dente, o olho por olho, né? Ou seja, retribuindo uma má ação pela má ação, uma perseguição pela outra perseguição. Muito pelo contrário, nós estamos fazendo ao contrário, buscando o bem, né? E o mal, ele não é um estado permanente, né? As dificuldades ali, o que nós estejamos presos nos nossos ideais, eles não são permanentes. Então, em algum momento, em determinada situação, a gente vai poder rever isso e nos melhorarmos. E há sempre um preparo. Então, aquele que muitas vezes está ali junto de nós para falar sobre determinados assuntos, muitas vezes nos cobrar por determinadas ações, né? Ele pode e com certeza será o nosso amigo de amanhã. E depende como que nós estamos agindo, como que nós estamos nos portando, né? Como é que a gente está trabalhando essas questões. E se não houver ali um retorno da outra parte, pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte, que é o mais importante, tá? Então, ou até mesmo nessa encarnação, a gente pode ter as nossas desavenças e a gente se arrepende, reflete e pede desculpa. Muitas vezes a pessoa não aceita. Então a gente tem que ficar tranquilo que nós fizemos a nossa parte. E o outro, ele vai ter o momento dele de despertar, de buscar também essas possibilidades e melhorias. Então, a vida, ela nos proporciona essas situações de podermos nos reencontrar, de poder rever as situações ali que não deram certo e caminhar pelas melhorias, caminhar por novas possibilidades, né, por novos recomeços, tá? Então, obsessores, é importante a gente entender muito essa questão, tá? E outra também que a gente tem que se atender, que é muito importante, é que
que muitas vezes a gente só relega ao outro, né, questões comportamentais, mas e nós estamos ali tendo o nosso comportamento, estamos fazendo a nossa parte, tá? Então, é isso que cabe. Se estivermos fazendo a nossa parte e não tivermos um retorno, enfim, estejamos tranquilos quanto ao nosso esforço, né? Que uma atitude, estando ali aberto para o perdão, para um recomeço, né? Não há de se perder. Tudo terá dado ali o fruto no momento certo. Tudo bem, pessoal? E quando se trata de mediunidade, então, a questão da sensibilidade, né? Nós podemos sintonizar e captar isso de uma forma muito mais intensa, né? Porque o médium ele é sensível, né? Nessa captação dessas energias, nessas ondas mentais, tá? Mas nós estamos aqui para aprender, tá? E nós temos ali estamos sendo amparados de todas as formas para que a gente possa aprender esse fenômeno. Não é que tem que tirar esses espíritos do nosso lado à força, muito pelo contrário, nada é a força, mas pelo esclarecimento, tá? O mesmo esclarecimento que a gente tem, os nossos irmãos do lado de lá também têm essas possibilidades. Então, por isso que eu digo, não é um estado permanente, mas sim temporário, mas vamos trabalhar hoje por essas possibilidades. E nós ainda como espíritos em dificuldade, né, passando por esse problema, esse processo de transição, de novas possibilidades, por vezes ainda acabamos atrair, né, irmãos que se aproximam de nós, que compartilham ali das mesmas situações, que têm as afinidades, né, semelhantes à nossa pelos nossos gostos. Então, estejamos atentos. Então, a gente não tem que culpar o outro, muito pelo contrário. Vamos fazer a nossa parte sempre, que é o mais importante. Ok? Então, vamos seguir aqui, tá? Com o nosso capítulo. Então, o importante é isso, a gente saber que não é um acaso, né? Essas questões de envolvimento, sempre há o porquê, mas, em contrapartida, sempre há um novo recomeço. Sempre haverá esperança. Então, vamos seguir aí, aprendendo, pessoal, estudando, buscando esse conhecimento que a doutrina nos oferece, né? E assim a gente vai se fortalecendo, vai aprendendo a entender e a lidar com todas essas questões ali da nossa mente, daquilo que nós estamos buscando e fazendo. Obsessores. Obsessor em sinominia correta quer dizer aquele que importuna. Então, é o significado da palavra, né? O significado de obsessor. É aquele que importuna, é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, e a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária, né? Então, participou ali, tivemos o contato, né? Por isso que essas dificuldades de hoje podem representar um novo recomeço no amanhã, tá? Porque participaram da nossa convivência em algum momento, nós pudemos ter errado, então alguém errou conosco, né? E muitas vezes o perdão ali não se faz, são coisas que magoam realmente, cada um tem ali o seu motivo, mas por que não recomeçar, por que não ter ali um novo caminho a se seguir, né? Tanto para nós quanto para esses irmãos. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com o que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica, né? Então, antipatia, lógico. Se significa aquele que importuna, então com certeza alguma situação ali gerou uma antipatia. Daí a necessidade da paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes, né? Então, muitas vezes é isso, a gente tem que trabalhar esses sentimentos ali, como ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de equilíbrio, para que a gente possa lidar com essas situações ali, dessas críticas, desse envolvimento, né, de quem queira nos importunar, sendo encarnado ou até desencarnado mesmo, porque nós estamos aqui e as situações ali que nos envolvem, elas são as mais adversas, né? Então, temos a bênção do esquecimento, sim,
mas sentimos ali no contato com outras pessoas, né? Aqueles que temos mais afinidades, que as coisas fluem melhor, ou então aqueles que não temos tanta afinidade, mas que um convívio ali é necessário. E aí a gente muitas vezes pergunta, puxa vida, mas esse convívio, meu Deus, ai, é difícil, mas, poxa, será que Deus está me castigando? Não, Deus não está te castigando. É que a gente não tem ali a ciência total dos nossos envolvimentos sociais, tá? Mas nada é por acaso, pessoal. Então, procurar ali seguir, fazer a nossa parte. Se não tiver uma retribuição do outro lado, vamos fazer a nossa parte. Aí a gente aprende, né? Então, por isso que isso tudo é importante, a gente sempre frisa, né? Fica aí o convite a todos, né? Dos hábitos que vão ali nos proteger, nos pôr em guarda, como a prece, uma mudança de sintonia, um pedido de ajuda, uma conversa, enfim, tudo que possa fazer com que a gente saia ali daquela dificuldade naquele momento, tá? E exercitar, exercitar. Não é que isso aí a gente já tem de cor e salteado e é fácil para nós. Muitas vezes, para determinadas pessoas, pode ser que seja um pouco mais tranquilo, para outros de nós ainda um esforço muito grande, mas nós estamos aqui para buscar essas questões, né? Aprender, interiorizar, até que seja algo ali mais natural, tá? Então, com certeza, paciência, temos. Quando a gente fala perdi a paciência, na verdade é que a gente não tem, a gente ainda está buscando essas qualidades, tá? Então, pedir, sintonizar com essa ajuda para que a gente possa lidar com essas questões, tá? Lembrar, assim, hábito da prece, eu acho que é muito importante, acho, não tenho certeza, tá? Que nos auxilia muito nesse momento, entre outros que nós comentamos aqui, tá? E agora, uma questão muito importante para a nossa reflexão, tá? Então, eu vou falar aqui, a gente já vai entender. Considerando desse modo que o presente continua e o pretérito, considerando desse modo que o presente continua, o pretérito, né? Ou seja, o passado, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima, né? Então, experiência mais íntima, encontramos esses obsessores? Sim. E onde seria? Tá? E onde seria? Então, vamos lá. Vou continuar mais um pouquinho aqui. Acho que vocês já conseguiram aí detectar algumas situações, né? Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica, né? Ou seja, nosso ciclo familiar, aqueles espíritos que estão mais próximos de nós. Temos encontros, reencontros, mas temos situações que precisam ser revistas. Então, esse convívio mais próximo faz com que a gente viva mais intensamente nessa questão do perdão, da aceitação, né? De um olhar diferente para aquela pessoa que está próxima de nós, tá? Para que a gente possa entender um pouco mais essas questões, né? Entender, trabalhá-las, tá? Da melhor forma. Com aqueles que têm afinidade é muito bom, mas com aqueles que nós não temos, aí é que há uma dificuldade maior e mais intensa, né? Um sentimento ali que é diferente, vamos dizer assim. Mas se Deus nos uniu ali dentro do lar, sendo como pai, mãe, filho, filha, é porque é uma oportunidade a todos. E mais uma vez digo, o importante é a gente estar fazendo a nossa parte, tá? Se predispondo ali ao perdão, ao entendimento, ou então pelo simples fato de sermos aceitos ali como filhos, né? Não tenho carinho, não tenho da minha mãe alguma coisa a mais, ou do meu pai, mas pelo simples fato deles nos aceitarem nessa encarnação, né? Já é um avanço, já é um passo muito importante, tá? Então, nessas situações, a gente tem que buscar, mais uma vez, a prece, o auxílio ali da espiritualidade, para que possa haver ali uma aproximação, para que a gente consiga ali vencer essas barreiras, né? E aceitar, respeitar, tá? Então,
são recomeços importantes e valorosos. Então, dentro dos nossos lares é que as situações são as mais adversas nesse sentido, né? De encontrarmos ali aqueles que nós estamos cobrando ou são os nossos cobradores de vidas, de situações pretéritas, né? Ou seja, situações do passado. Mas, para que isso ocorra também, há um trabalho ali da espiritualidade, uma reaproximação, e Jesus disse que o fado não será maior que as nossas forças. Então, vamos nos esforçar aí da melhor forma que a gente puder, porque são oportunidades valorosas, né, para cada um de nós. E se não houver aceitação, se não houver ali um perdão da parte do próximo, enfim, se alguma coisa ali tiver muito difícil, que a gente acha que não possa conseguir, vamos vibrar, vamos fazer a nossa parte, vamos tentar, isso é muito importante. Em algumas ocasiões surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos, né? Ou seja, fora do nosso lar são ali como se fossem santos, mas dentro dos lares ali o tratamento que nós temos, sentimos ali que somos maltratados ou tratados com um pouco de diferença. Sorriem e ajudam na presença de estranhos e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo sem perceberem ao nosso burilamento, né? Então, tem esses comportamentos difíceis, mas sem perceberem ao nosso burilamento, ou seja, ao nosso aprimoramento, tá? Então, lidando com essas questões, a gente vai trabalhando o nosso íntimo também, aprendendo, mesmo que a gente perca a paciência em alguns momentos, mas que a gente retome, né? E perca a paciência, a gente não tem, a gente, enfim, seja ali o que a gente é nessa questão da paciência, mas depois a gente consiga retomar uma tranquilidade, aí a gente se lembra de pedir ali uma ajuda para lidar com determinadas situações, aí uma forma a gente consegue controlar as nossas emoções, então a gente vai estando ali hora de uma forma, hora de outra, mas vamos ali caminhando. E todas as situações que a gente consegue estar mais equilibrado perante essas situações é uma conquista muito grande para nós. Porque o simples fato de estar ali frente a frente, né, com esses irmãos e irmãs que caminham junto de nós e a gente conseguir ter uma postura diferente, já é uma conquista muito grande, né? Claro que todos nós temos as nossas dificuldades e, como disse, somos devedores uns dos outros, né? Ou seja, acertamos e erramos para com o próximo e o próximo acerta e erra para conosco. Então, procurar entender essas questões faz com que a gente vá mudando ali também pouco a pouco, né? Somos devedores uns dos outros. Não importa se seja aqui nessa encarnação, passamos por situações mais difíceis, pode ser que em outras encarnações o papel foi inverso, né? E hoje a vida nos oferece a oportunidade não de a gente retribuir, não é questão de retribuição, mas é questão de podemos aprender, nos burilarmos, né? Nos melhorarmos, melhorar esse convívio através ali das nossas ações, tá? Mesmo que hora a gente acerte, hora a gente erre, mas tentar, buscar, isso é o que deve nos caber sempre. Espreitam-nos a estrada, a feição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombra em que venhamos a cair para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura, né? Então, ou seja, né, esses irmãos aí que queiram nos envolver vão estar mais interessados no nosso erro, né? Então, tentando ali nos envolver, como a própria palavra diz, né? Aquele que importuna, ou seja, tentando nos importunar para que a gente caia, porque a gente erra, porque a gente baixa o nosso padrão vibratório e aí a gente tem ali, capte a sintonia de ideias, de ações ali, que nos são ali, nos dada ali como um tipo de escolha que a gente pode fazer nesse sentido e aí cometer os vários erros e manter ali essa sintonia. Então que a gente não desanime perante os erros, tá? Que a gente acha que fez, que cometeu, mas que a gente enxergue essas situações como possibilidades de um novo recomeço, tá? Por mais que a pessoa nos culpe, por mais que espiritual, mas isso você faz sempre, você fala que você fala que não,
que faz isso. Você vai lá na casa de Fabiano, mas continua errando. A gente ouve muito, eu ouço isso muito, né? Porque eu também estou aqui tentando me melhorar. Eu não sou perfeito, enfim, assim como todos nós, né? E creio que nos auxiliando vamos nos fortalecer. Eu aceito essas situações, não debato, e aí eu continuo, eu me ergo e continuo. Então não vamos desistir. Ah, mas eu vou na casa de Fabiano há tanto tempo e eu saio, eu erro. Ah, eu acho que eu não devo ir mais lá. Não, muito pelo contrário. Vamos continuar seguindo em frente, tá? E saber quem somos, aprendizes, tá? Nós estamos aqui para aprender. O que a gente tem que fazer, que nem ele diz aqui, o nosso burilamento, é procurar aprender com todas essas situações, tirar ali um aprendizado, fazer uma reflexão. Olha, aqui eu acho que posso melhorar aqui, se eu me esforçar eu consigo, aqui ainda está muito difícil para mim, então eu vou retomar ali aqueles pontos que eu posso melhorar, que estão eu estou mais apto, mais próximo dessas possibilidades, e aí a gente vai trabalhando essas questões e se fortalecendo para outras e outras que a vida venha nos oferecer. E muitas vezes esses irmãos que querem nos envolver ali, nos importunar, acompanhando todas essas situações, acompanhando o nosso esforço, também, de alguma forma, eles podem levar eles a refletir, tá? Mas que nós façamos a nossa parte, isso é muito importante, não? Não tem que pensar assim, não, eu vou fazer isso pelo outro, eu vou estar melhor pelo outro. A gente tem que estar bem por nós. E aí a gente vai poder ajudar os outros, com certeza, mas trazer todas essas reflexões que a gente aprende, quando a gente abre um evangelho, quando a gente faz uma leitura, primeiro tirar ali o aprendizado necessário para nós. E aí sim a gente vai seguir adiante, vai passar essas ideias adiante. Então o primeiro ali interessado deve ser eu, né? Eu mesmo ali, porque eu estou vivendo aquela experiência. E aí sim, eu refletindo, com certeza passar adiante, porque o bem válido é aquele que pode sim ser compartilhado, fazer com que outras pessoas tenham acesso a essa informação, mas que primeiro eu possa refletir sobre, tá? E aí esses irmãos também, de alguma forma ou outra, eles vão ali seguindo, fazendo as suas reflexões, tá? Mas a gente não tem que fazer, eu vou fazer pelo outro. Não, faça por você. Você que está necessitando naquele momento. Você que abriu o evangelho, aqueles ensinamentos são primeiro para você. E aí, com certeza, compartilhar adiante. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com o espírito de paz e entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Então, crivá-los, né, de reprimendas ali, de imposições, né? Não, muito pelo contrário, né? Não nos levaria a caminho nenhum. Recebe, com certeza, agradece a Deus, né? Aqueles que estão à nossa volta, mesmo a gente não tendo compreensão, mesmo não tendo ali um bom convívio, são oportunidades valorosas para cada um de nós, tá? Acusá-los seria retribuir, né? E uma retribuição de uma importunação por outra, como pode surgir ali alguma coisa produtiva, alguma situação ali que vai nos ajudar desses debates, né? Não há possibilidade, né, pessoal? Então a gente só estaria ali tacando lenha na fogueira, vamos dizer assim, um tema, né, um vulgo popular aí, para que essas dificuldades só se intensifiquem. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, uma vez que nos acompanha os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Então aquilo que nós falamos ali no começo, né? Acusar, sendo que nós também erramos, né? Então nós precisamos nos refazer, né? Então não levaria também a melhores caminhos. Aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo, de ânimo sereno, silenciando e servindo, né? Ou seja, o trabalho mediúnico, o trabalho voluntário, nossas vibrações, o bem que a gente faz. O bem que a gente faz, a gente capta todo esse bem que está presente, tá? Porque não são só dificuldades, há muita coisa boa.
acontecendo aí no nosso planeta, com as pessoas também. O bem está aqui, não é só mal, não é só dificuldade, não é só desesperança, há muita esperança também. Então que a gente faça a nossa parte, que sejamos ali como se fossem pequenas gotas ali, contribuindo para essas novas possibilidades e melhorias, tá? Então estejamos fazendo a nossa parte, isso é muito importante. E pedir ajuda aí dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda, para lidar com as situações que a vida vem nos oferecer, para que tenhamos paz dentro de nós, para que a gente possa entender ali o nosso próximo, que muitas vezes a gente acaba entrando nessa sintonia, vivendo essa experiência, porque também nós estamos aqui para nos tratarmos e nos melhorarmos, tá? E tá tudo bem, vamos seguir aqui a nossa vida da melhor forma, aprendendo, né? Então, amai-vos uns aos outros. A gente está buscando essa compreensão e principalmente essa prática, tá? Então, Deus nos concedeu essa oportunidade bendita da presente encarnação e daqueles irmãos que são dos nossos afetos, ou então aqueles irmãos que querem nos importunar do lado de lá, enfim, mas que não é por acaso, né? Haverá um porquê de tudo isso e pode-se ter ali de um desafeto um amigo no futuro. Então, vamos seguir em frente. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação, obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados em nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra, o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e retifica ante o sol do futuro. Então, vamos ter paciência conosco mesmo em todas essas situações. Sei que muitas vezes é difícil, né? Quando essas situações acontecem, porque mexe no nosso íntimo. Mas estejamos certos de que são momentos passageiros também, tá? E que podemos aprender e nos melhorarmos com todas essas situações. E pedir sempre a Deus e a Jesus que nos dê força e coragem nas nossas tarefas, para que possamos seguir essa encarnação da melhor forma. Ok? Então, o planeta passa por esse processo, né, de transição, né, de melhorias, de possibilidades. E com certeza nós que estamos aqui também estamos caminhando nesses processos de transição. Tá? Então, essas situações elas vão ainda estar presentes, questão dos obsessores, ou seja, aqueles que querem nos importunar, porque nós somos ainda devedores uns dos outros, né? Mas estamos aqui tendo a nossa oportunidade. Então, por que não seguir ela da melhor forma? Tudo bem? Então, vamos encerrar aqui o nosso encontro, agradecer o amparo de irmãos queridos que estiveram conosco e que estão nos auxiliando, bendizendo as nossas jornadas, auxiliando os nossos passos, pedindo que Jesus, esse amigo querido, nos abençoe. Gratidão, Pai, por tudo que temos e quem somos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz.